Pessoal, aqui é o professor Eric Alves, muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Neste vídeo eu vou continuar a revisão de véspera de Direito Administrativo para o MPU. O primeiro vídeo está aqui no meu canal também, revisei lá mais da metade até dos conteúdos. Nesse segundo vídeo eu vou prosseguir, tá? Lembrando que a revisão aqui não é uma aula completa sobre os assuntos, apenas uma indicação daqueles tópicos que eu entendo mais importantes ou mais prováveis de caírem aí na sua prova. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Quem não assistiu o primeiro vídeo, tá bom? Recomendo que assista o primeiro vídeo e depois venha aqui para essa parte 2, beleza? Vamos lá! Antes de iniciar, deixar aqui novamente os meus contatos, tá, nas redes sociais. Eu sou o professor Eric Alves, tem aqui Facebook, Instagram, como Prof. Eric Alves, e aqui a minha lista de transmissão no WhatsApp, na qual eu compartilho em primeira mão aí as novidades do direito administrativo, gratuitamente, e também um curso de direito administrativo em áudio, que eu gravo para vocês e compartilho aqui na lista de transmissão para você poder aproveitar aí melhor o seu tempo, por exemplo, quando estiver no carro, na academia, para continuar estudando aí com os meus áudios, beleza? Vamos lá então para a nossa revisão. Estamos aqui no tópico 7, olha só, que é um dos assuntos mais temidos ou que o pessoal tem maior dificuldade dentre os tópicos aí do edital para o MPU, que é licitações, Lei 8.666. Aqui, pessoal, não tem muito para onde correr não, tá? É um assunto realmente imenso, você teria que ter lido aí a lei 1, 2, 3 vezes, estudado também a parte teórica, resolvido bastante questões. Eu trouxe aqui alguns artigos que são mais recorrentes nas provas e que, se você tiver que revisar agora aí nessa reta final, eu focaria nesses dispositivos, tá? Então vem cá para a tela. Primeiro, as modalidades de licitação, artigos 22 e 23 da Lei 8.666, beleza? Então dá uma olhada lá nesses dispositivos, 22, 23, procurem se familiarizar com a redação deles, né? O CESP, vira e mexe, ele fundamenta as suas questões na literalidade da lei. O examinador, ele se inspira na literalidade da lei para montar as questões, então é importante que você conheça lá as características do convite, tomada de preços, da concorrência, do leilão, do concurso. Não esqueça dessas duas modalidades, tá? Leilão e concurso, que cai também na prova. Artigo 23, que traz os valores, né, estimados do contrato, que vão definir a escolha da modalidade de licitação. Você deve considerar os valores atualizados, então não são aqueles valores que estão lá na lei. Os valores agora estão previstos lá no decreto 9.412 de 2018, tá? Então cuidado com esses detalhes. Há um tópico que tem caído bastante aí agora em 2018, cobrado pelo CESP, em relação à possibilidade de se combinar modalidades de licitação ou criar novas modalidades de licitação diferentes dessas que estão previstas lá na Lei 8.666. Você tem que lembrar que isso é vedado, beleza? Então depois revise lá com atenção artigos 22 e 23 da Lei 8.666. Próximos dispositivos são muito cobrados também, dispensa e inexigibilidade de licitação. Atenção aqui especial ao artigo 24, tá, que traz as hipóteses de licitação dispensável, ou seja, aquelas situações em que a administração até pode fazer a licitação, ou seja, o procedimento competitivo ele é possível, só que por uma liberalidade do legislador, ele dispensou a administração de fazer a licitação naquelas situações. Ou seja, a administração ela pode fazer a contratação direta por dispensa de licitação naquelas situações expressamente previstas lá nos incisos do artigo 24, ok? Então dá uma passada de olho também lá no artigo 24, porque é muito provável que caia uma questão, pelo menos, aí na sua prova sobre o artigo 24. Artigo 25 também, que é o que trata da inexigibilidade de licitação. São aquelas situações em que a competição ela é inviável, ok? A administração não tem como fazer um processo competitivo e aí ela pode fazer a contratação direta com fundamento na inexigibilidade. E aí nós temos lá uma lista exemplificativa de situações em que a administração pode fazer a contratação por inexigibilidade. Fornecedor exclusivo, ok? Serviços técnicos especializados,
Aí muito atenção em relação aos serviços técnicos especializados, que são aqueles serviços listados lá no artigo 13 da Lei 8.666, por exemplo, contratar uma empresa para elaborar um projeto básico ou executivo de uma obra, contratar uma empresa de auditoria, uma empresa de consultoria, contratar um escritório de advocacia, são todos serviços técnicos especializados listados lá no artigo 13. Aí atenção, quando você estuda lá o artigo 13 da lei, a lei diz que os serviços técnicos especializados, eles como regra, devem ser licitados. Ok? E preferencialmente utilizando a modalidade concurso. Olha só, os serviços técnicos especializados, como regra, eles devem ser licitados. Convite, tomada de preços, concorrência, a depender do valor estimado. Só que, preferencialmente, ao invés de adotar essas modalidades, né, convite, concorrência ou tomada de preços, o que a administração vai utilizar? A modalidade concurso. Ok? Que é a modalidade concurso, que é para escolha de trabalhos intelectuais. Beleza? Então, mas professor, lá no artigo 25 não diz que serviços técnicos especializados devem ser contratados ou podem ser contratados por inexigibilidade? Sim, mas não são quaisquer serviços técnicos especializados não, tá? Para que um serviço técnico especializado seja contratado por inexigibilidade, ele, além de ser, né, um serviço técnico especializado previsto no artigo 13, ele tem que preencher algumas características. Quais são elas? Tem que ser um serviço técnico especializado de natureza singular e prestado por um profissional de notória especialização. Tá bom? Então, serviço técnico especializado para ser contratado por inexigibilidade tem que ser um serviço de natureza singular prestado por um profissional de notória especialização. Se não for, aí vai enquadrar lá na regra do artigo 13, licitação, preferencialmente na modalidade concurso, ok? E por fim, a última situação descrita lá na Lei 8.666, no artigo 25, para inexigibilidade, é a contratação de artistas. Okay? Para fazer shows através de empresário exclusivo ou diretamente. Okay? A administração pode firmar o contrato diretamente com o artista ou por intermédio do seu empresário exclusivo. Beleza? Então, pessoal, de olho, tá? Artigo 22, 23, 24 e 25 da Lei 8.666. Isso aqui tem caído bastante também, ó, em algumas questões recentes aí do CESP sobre a alteração do edital, ou melhor, sobre a alteração das condições da licitação. A administração, ela não pode mudar as regras do jogo com o jogo em andamento. Okay? Se ela estabeleceu lá no edital requisitos de habilitação, requisitos de aceitabilidade da proposta, descrição do objeto que ela está contratando, a questão de se vai ou não exigir garantias, se isso estava tudo previsto no edital, ela não pode alterar essas regras depois. Ok? Ela não pode alterar as regras com o jogo andando, né? Não pode, por exemplo, alterar a modalidade de licitação com a licitação em andamento. Okay? A administração ela até pode fazer alterações no edital, só que a lei diz o seguinte, ó, se a administração for fazer uma alteração no edital e essa alteração for significativa, ou melhor dizendo, se ela influenciar de maneira significativa na elaboração das propostas pelos licitantes, a administração tem que republicar o edital e reabrir os prazos, ou seja, começa o jogo novamente. Beleza? Então a alteração no edital pode ser feita? Pode. Tá? Se for uma alteração meramente formal, por exemplo, ajeitar lá um erro de português, ajeitar uma numeração da página, uma numeração de algum tópico, uma alteração meramente formal que não afete de maneira significativa a formulação das propostas, aí não precisa republicar o edital. Okay? Agora, se for alterar uma cláusula lá do edital, né, um requisito, uma condição de participação na licitação, aí tem que começar tudo de novo. Republica o edital, reabre os prazos. Então, cuidado com esses detalhes. O CESP ele cobrou isso em várias questões recentes aí nos seus concursos, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Agora a Lei 10.520, que é a lei do pregão, e o decreto 5.450, que regulamenta o pregão eletrônico. Muita atenção, que tem muitos detalhezinhos aqui, ó, que podem aparecer na sua prova. Primeiro, lembrar que o pregão ele é obrigatório para bens e serviços comuns, ok? Isso aqui é para a União, ok? As licitações realizadas pela União. O pregão é obrigatório para bens e serviços comuns. O que é um bem ou serviço comum? São aqueles bens e serviços que podem ser descritos de maneira objetiva no edital.
ok? E preferencialmente pregão eletrônico. Okay? Então, pregão é obrigatório, lembrando que o pregão ele pode ser presencial ou eletrônico. A forma eletrônica é a preferencial. No pregão há a possibilidade de apresentar lances verbais, lembrando, quem que pode passar para a fase de lances? Não são todos os licitantes que apareceram, não. É apenas o licitante que apresentar a menor proposta e os demais licitantes que apresentarem propostas com valor até 10% acima da melhor proposta. Lembrando que no pregão, a melhor proposta é sempre a proposta de menor preço, ok? Pregão, o único critério de julgamento do pregão é menor preço. Não existe pregão melhor técnica e muito menos técnica e preço, beleza? É isso aqui que eu trouxe para vocês, ó. Pregão é sempre menor preço, não existe melhor técnica ou técnica e preço. No pregão há inversão de fases. Quais fases? Primeiro, julgamento das propostas e a habilitação. No pregão, o julgamento vem antes da habilitação. E segunda, a inversão ocorre lá entre as fases de adjudicação e homologação. No pregão, a adjudicação vem antes da homologação. Frase recursal única no pregão. Os interessados, os licitantes que discordarem de alguma decisão que foi adotada ali pelo pregoeiro, têm apenas uma única oportunidade para apresentar os seus recursos, ok? Aí eles devem apresentar a sua intenção de apresentar o recurso de maneira imediata, ok? E aí depois que eles manifestaram a sua intenção, eles têm 3 dias para apresentar o recurso e os demais licitantes que não apresentaram o recurso têm mais 3 dias para apresentar as suas contrarrazões recursais. Outro detalhe aqui no pregão é que o pregoeiro é o responsável por praticar o ato de adjudicação. É diferente lá das modalidades da Lei 8.666. Quem pratica o ato de adjudicação é a autoridade competente, não é a comissão de licitação. Aqui no pregão, não. O pregão ele faz a adjudicação quando, se não houver recurso. Tá? Cuidado com isso aqui. Ó. O pregoeiro ele faz a adjudicação se não houver recurso. Se houver recurso, a adjudicação vai ser atribuição da autoridade competente. Beleza? Vamos lá. Outra regrinha importante aqui no pregão. Ó. Qualquer pessoa pode impugnar o edital em até 2 dias úteis antes da abertura da sessão pública, cabendo ao pregoeiro decidir em até 24 horas. Então cuidado aqui com esses prazos também, tá? No pregão nós temos alguns prazos que são dias úteis. Por exemplo, esse aqui é para impugnação do edital. Tem o prazo também para a apresentação das propostas, que é de 8 dias úteis. Já esse prazo aqui para o recurso ó, é de 3 dias, beleza? Então cuidado aí com esses prazos no pregão. Em relação à contratação de obras e serviços de engenharia. E aí, o pregão ele pode ser utilizado para obras e serviços de engenharia? Olha só, a regra é a seguinte, o pregão ele não pode ser utilizado para obras de engenharia. Por outro lado, há um entendimento da jurisprudência e também do Tribunal de Contas da União de que o pregão ele pode ser utilizado para serviços de engenharia considerados comuns. Seria o quê? Uma pintura de uma parede, o conserto de um encanamento, um conserto simples aí de uma instalação elétrica, serviços comuns de engenharia, percebam, serviços e não obras, serviços comuns de engenharia podem ser licitados por pregão. Já obras de engenharia, não. Beleza? Vamos lá. Falar agora sobre registro de preços. Aqui, ó, com certeza vai cair uma questão. Então, eu trouxe até mais tópicos aqui para a gente poder relembrar. Primeiro, licitação na modalidade concorrência, sempre do tipo menor preço ou pregão, beleza? Lembrando que, excepcionalmente, a concorrência pode ser do tipo técnica e preço, ok? A critério do órgão gerenciador e desde que autorizado pela autoridade máxima do órgão que está promovendo a licitação, beleza? Mas como regra, a concorrência do tipo menor preço. Lembrando, ainda na licitação, né, que não há necessidade de se fazer a indicação da dotação orçamentária nessa licitação de registro de preço, ok? Não há necessidade. Essa indicação só deve ser feita lá quando dá assinatura do contrato ou do instrumento hábil, mas na licitação não precisa fazer a indicação da dotação
orçamentária. Outro detalhezinho importante. Prosseguindo aqui, ó. Os preços registrados na ata de registro de preços terão validade até 1 ano, podendo ser atualizados e serão publicados trimestralmente na imprensa oficial. Outra regrinha aqui, ó, que está escondida lá no decreto, mas ó, é pano quente aqui para a prova. Ó. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive aqueles acréscimos previstos lá na Lei 8.666. Lembra aqueles acréscimos de 25% ou de 50% se for uma reforma de edifícios ou equipamentos? E mesmo esses acréscimos não podem ser feitos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, ok? Cuidado com esse detalhezinho aqui. Prosseguindo, o fornecedor registrado é obrigado a fornecer quando for demandado, mas a administração não é obrigada a adquirir o que foi registrado, ok? Então não é porque o fornecedor ganhou, está lá registrado na ata, que a administração necessariamente vai ter que adquirir aquilo que está lá registrado. Não, a administração, se ela entender mais oportuno, mais conveniente, vai que ter uma reviravolta no mercado, ela consegue agora condições melhores de preço e de qualidade do que aquela que foi obtida lá na licitação, que aconteceu alguns meses atrás. Então, ela não precisa fazer, ou melhor, ela não precisa adquirir do fornecedor registrado. A administração, se entender melhor, mais conveniente, mais oportuno, ela pode fazer uma licitação, ok? Agora o fornecedor não, se a administração demandar o fornecedor que está registrado na ata, ele é obrigado a fornecer, beleza? Porém, né, se a administração, ela se entender mais conveniente, oportuno fazer uma licitação à parte, e nessa licitação ela obter igualdade de condições com o que está registrado na ata, aí não, aí o fornecedor registrado ele terá preferência. É que diz o decreto, o fornecedor registrado terá preferência em igualdade de condições. Prosseguindo, ó, outros órgãos e entidades também poderão contratar através da ata, mediante a anuência do órgão gerenciador. Aqueles caroneiros, aqueles órgãos cujas necessidades não foram inicialmente contempladas naquela ata, mas que chegaram depois, viram que aquela ata também atende às suas necessidades, eles podem pegar carona, mas precisa da anuência do órgão gerenciador. Porém, o fornecedor pode ou não aceitar a carona, ele pode ou não aceitar fornecer para esses órgãos que estão querendo aderir à ata de registro de preços. Por fim, uma regra importante, também outra quente aqui para a prova, ó, órgãos e entidades estaduais ou municipais podem aderir à ata da União, porém é vedada de órgãos e entidades da União a ata de outros entes. É vedada que órgãos ou entidades da União façam a adesão à ata de outros entes. Então, por exemplo, se o Ministério Público da União, né, ele é um órgão da União, se ele fizer uma licitação para registro de preço, outros órgãos e entidades dos estados e dos municípios podem aderir à ata do Ministério Público. É isso aqui, ó. Órgãos e entidades estaduais podem aderir à ata da União. Porém, é vedada, né, a adesão de órgãos e entidades da União à ata de outros entes. Então, o MPU ele não pode aderir a uma ata de registro de preço que foi conduzida por um estado ou por um município. Beleza? Então, mais uma regrinha quente aqui para a prova de vocês. Prosseguindo, próximo tópico, controle da administração pública. Aqui o que tem caído mais nas provas do CESP é o seguinte: autotutela, né, que é uma espécie de controle administrativo, quando a administração ela controla os seus próprios atos, ela anula os seus atos ilegais ou revoga os seus atos inoportunos ou inconvenientes. Lembrando que a autotutela ela pode ser exercida tanto de ofício, por iniciativa da própria administração, ou mediante provocação. Beleza? Que cai muito também, ó, controle judicial sobre os atos administrativos. Basicamente aqui a possibilidade de o Poder Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. Não pode, né? O Poder Judiciário ele só exerce controle de legalidade, ok? O Poder Judiciário somente exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos. O Poder Judiciário não faz controle de mérito. E lembrando que o Poder Judiciário ele somente age de ofício, ok?
Desculpa, Poder Judiciário ele não age de ofício. Poder Judiciário só age mediante provocação. Okay? Então, para o Poder Judiciário poder exercer o seu controle de legalidade sobre um ato administrativo, alguém tem que ir lá provocá-lo. Ou o Ministério Público, ou um outro legitimado, entrar com uma ação judicial. Ok? Se ninguém falar nada, o Poder Judiciário vai ficar quieto ali. O Poder Judiciário ele não age de ofício. Beleza? Cuidado aí com esses detalhes. Responsabilidade civil do Estado. É outro tópico aí previsto no edital, que eu gostaria de destacar aqui dentro desse assunto. Primeiro, entidades privadas prestadoras de serviços públicos, ou melhor, entidades com personalidade jurídica de direito privado prestadoras de serviços públicos. Elas estão sujeitas à regrinha da responsabilidade civil objetiva do Estado. Okay? Então, e aí eu incluo tanto as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, né, as empresas públicas e a sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, como também as concessionárias de serviços públicos, que são empresas privadas que prestam serviços públicos. Ambas estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva do Estado. Quem que fica fora aí seriam as empresas públicas e a sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica. Okay? Essas empresas estatais que exploram a atividade econômica, ou seja, não são prestadores de serviços públicos, elas não estão sujeitas à regrinha da responsabilidade civil objetiva. E outro detalhe é que a responsabilidade civil objetiva, ela se estende a danos causados a usuários e também a não usuários do serviço. Okay? Então, por exemplo, o exemplo clássico aí é uma empresa concessionária de ônibus, transporte público municipal, uma empresa privada que presta serviço público e que atropela um pedestre, né? Esse pedestre não é um usuário daquele serviço, ele não estava dentro do ônibus, ele estava andando na rua, o ônibus foi e o atropelou. Mas, mesmo assim, a concessionária vai ter a responsabilidade civil objetiva para ressarcir aquele dano que foi causado a um não usuário do serviço, beleza? Cuidado com esse detalhe também. Um tópico que eu vi que o SESC cobrou recentemente em uma questão sobre responsabilidade civil é isso aqui, ó, que há a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de insuficiência de recursos das entidades administrativas. É aquilo, né? Imagine aí uma empresa pública federal prestadora de serviço público. Uma empresa pública federal prestadora de serviço público. Se um empregado dessa empresa pública causar um dano a um terceiro, quem vai ter a obrigação de indenizar esse dano é quem? É a empresa pública. Okay? A empresa pública vai indenizar esse terceiro e depois vai entrar com uma ação de regresso contra o seu empregado. Beleza? Então a indenização vai ser paga através de recursos que vão sair do patrimônio da empresa pública, uma empresa pública federal. Patrimônio da empresa pública e não patrimônio da União. Lembrando que a empresa pública é uma entidade administrativa, possui personalidade jurídica própria e patrimônio próprio. O patrimônio da empresa pública é diferente do patrimônio da União. Okay? E a responsabilidade é da empresa pública, de maneira primária. Só que se acontecer de aquela empresa pública não tiver recursos financeiros suficientes para bancar aquela indenização, se esgotaram os recursos financeiros daquela empresa pública. Aí vem esse entendimento, ó, que o Estado responde de maneira subsidiária. Aí é o Estado, ou seja, no caso seria a União, né, que é o ente federado ao qual aquela empresa pública está vinculada. A União é que teria que pagar aquilo que a empresa pública não conseguiu pagar. Okay? A responsabilidade é subsidiária, ou seja, o Estado ele chega para completar aquilo que a entidade não conseguiu bancar em razão do esgotamento dos seus recursos financeiros. Então, entendimento aqui, ó, o SESC cobrou recentemente uma questão. Eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é mais provável de cair, se cair, né, na prova de analista. Mas é bom que o pessoal que está estudando para técnico também se atente a esse detalhe. Outro tópico dentro de responsabilidade civil que tem caído bastante é em relação àquelas omissões específicas, né? Lembrando que, em regra, quando o Estado ele se omite, a responsabilidade civil é subjetiva. Mas se for uma omissão específica, aí a responsabilidade passa a ser objetiva.
Omissão específica ocorre quando o Estado ele tem um dever específico em relação à segurança, à guarda de determinada pessoa, beleza? E aí o Estado ele se omite nesse dever de segurança e em razão dessa omissão, essa pessoa sofre algum tipo de dano, aí a responsabilidade do Estado ela é objetiva. O exemplo clássico aqui é morte de detento em uma cadeia pública. E outro caso aqui, ó, que tem caído bastante, é não prestação de assistência requerida para conter multidão. Então imagine que está tendo um protesto ali em frente a uma loja particular e liga para a polícia. Ó, polícia, tem um monte de gente aqui protestando, o pessoal está meio violento, eles podem causar um dano aqui à minha propriedade. Chamou a polícia, requeriu a segurança específica do Estado para aquela situação. O Estado não mobilizou o pessoal para fazer aquela segurança e o dano aconteceu, ou seja, a multidão foi lá e depredou aquele patrimônio particular. Opa, aí é uma omissão específica, isso configura uma omissão específica, responsabilidade civil objetiva do Estado. Outro exemplo, imagina uma pessoa que está ali transitando pela rua e ela sofre ou é ameaçada de ser assaltada, né? O assaltante chega lá, aponta a arma para ela e tem um policial ali do lado vendo, ela pede socorro para o policial vê aquela situação e não faz nada, deixa que o assalto aconteça. Opa, a pessoa ela solicitou o socorro do policial, né? Solicitou a assistência do policial. Ele se negou, ele se omitiu. Isso caracteriza uma omissão específica, responsabilidade civil objetiva. Beleza? Então, não prestação de assistência requerida pelo Estado também é uma omissão específica que gera a responsabilidade civil objetiva. Outro tópico que tem caído bastante aí em provas recentes do CESP é que a existência de causa de excludente de licitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes, ok? Nós temos lá no direito penal algumas causas que excluem a ilicitude sob a ótica do direito penal. Essas causas excludentes lá do direito penal, elas não se aplicam aqui na responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, aqui do direito administrativo, possui as suas próprias excludentes de responsabilidade, que é lá o fato exclusivo de terceiro, caso fortuito e força maior, e culpa concorrente ou exclusiva da vítima. São apenas essas as cláusulas excludentes da responsabilidade civil do Estado. As causas que excluem a licitude penal não excluem a responsabilidade civil do Estado. Cuidado com esses detalhezinhos aqui, beleza? Por fim, a Lei 812 também é uma lei bem grande, né? É uma lei que é para você já ter estudado, né? Lido algumas vezes, com atenção ali nos artigos. Eu trouxe aqui para vocês apenas alguns que são importantes para vocês relembrarem aí nessa reta final, beleza? Vamos lá. Primeiro, isso aqui cai em quase todas as provas, provimento derivado, beleza? Tem que saber a diferença entre promoção, né, que é aquela própria daqueles cargos em carreira, organizados em carreira. O servidor ele ascende na sua carreira, passa de um cargo para um outro dentro de uma mesma carreira. Readaptação, que é quando o servidor ele sofre alguma limitação nas suas capacidades físicas ou mentais, ele é readaptado para um outro cargo de vencimentos e atribuições compatíveis. Reversão, que é a volta do servidor aposentado. Pode ser de ofício, né, quando insubsistentes os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez, e reversão a pedido, caso de aposentadoria voluntária. Lembrando que na reversão a pedido tem que ter vaga, né, tem que ter cargo vago, tem que ser exercida, tem que ser pedida dentro de 5 anos após a aposentadoria e ela é discricionária. Okay? Aproveitamento, que é a volta do servidor em disponibilidade. Reintegração, que é a volta do servidor que teve a sua demissão invalidada por uma decisão administrativa ou judicial. E, por fim, a recondução, que é quando o servidor estável ele é reprovado ou desiste do estágio probatório, ou também na hipótese da reintegração do anterior ocupante. Tá? Então, depois dá uma relembrada nessas formas de provimento derivado. Cuidado para não confundir uma com a outra, beleza? Isso aqui é questão praticamente certa aí na sua prova. As licenças também têm caído bastante aí nas provas do CESP, então depois dá uma revisada aí no artigo 81 a 92 da Lei 812. As responsabilidades, aqui nas licenças, né, o que é importante
vocês atentarem aqui ao lerem esses dispositivos. Ver se a licença é com ou sem remuneração, né? Ver se aquela licença conta ou não como tempo de serviço, ou se ela conta apenas para aposentadoria ou disponibilidade, beleza? Em quais situações o servidor ele tem direito àquela licença, beleza? Então leiam com atenção esses artigos aqui, ó, tá? 81 a 92 da Lei 812. As responsabilidades civil, penal e administrativa, importante relembrar isso aqui também, lembrando que aquela regrinha da independência entre as instâncias, ok? E as exceções a essa regrinha, que ocorrem quando a esfera penal está presente, quando o servidor é punido na esfera penal, ou quando ele é absolvido na esfera penal por ausência de fato ou negativa de autoria, e isso vincula as demais esferas, tá bom? Então depois também dá uma relembrada nisso daqui. Prescrição da ação disciplinar, importante relembrar isso aqui também, os prazos de prescrição, 5 anos para a sanção de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de função de confiança, ou destituição de carga em comissão, tá? 5 anos, 2 anos para a suspensão e 180 dias para a advertência. Cuidado aí com esses prazos. Pessoal, então é isso. Como eu disse, foi uma revisão bem rápida, tá? Aqui para vocês eu só destaquei realmente tópicos que eu entendo importantes aí para a prova de vocês. Depois vocês podem voltar aí no seu material ou tirar alguma dúvida comigo aqui, comentando no vídeo ou mandando pelas redes sociais. Deixei aqui as minhas redes sociais novamente para vocês, Facebook, Instagram e minha lista de transmissão aqui no WhatsApp. Então desejo a todos uma boa prova. O vídeo travou aqui um pouquinho, mas acho que o som está saindo. Enfim, é uma boa prova para vocês. Espero que realmente vocês deem o máximo aí na prova e que todo esse esforço que vocês tiveram durante essa fase de preparação certamente vai valer a pena quando você vê o seu nome lá no Diário Oficial da União. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, também clicar aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço e boa prova a todos!